Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que vem para discutir gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas tem parceria do Turnit Brasil e do jornal Empresas e Negócios. Na pauta de hoje, o assunto é inovação. Um assunto que cai bem para todo mundo, porque afinal de contas, o que é inovação? Vamos aprender com o professor Rodrigo Miranda, a quem eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, um prazer vir falar com vocês aqui e um prazer falar de inovação, né? Como você falou, um tema ainda muito discutido, mas que muita gente ainda tem dúvidas. E que dá para a gente dar um caldo aqui, né? O Rodrigo, ele é CEO de uma consultoria chamada GAC, consultoria especializada em gestão de inovação. A propósito, o Rodrigo é graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto de Viseu, em Portugal. Ele tem vários cursos de especialização, entre os quais de gestão de projetos pela GV, e é professor convidado da Unicamp também. Rodrigo, a gente começou a conversa na nossa pré-pauta falando da Lei do Bem. Ou seja, tem um PL rolando lá no Congresso, o PL 2838 de 2020. Essa Lei do Bem, ela pode favorecer amplamente pequenas e médias empresas, não é verdade? É verdade, né? Então eu pediria até para que você explicasse o que é, afinal, a tal da Lei do Bem. Legal, vamos lá. Acho que é uma pergunta que a gente ouve muito, né? O que é essa Lei do Bem? E muitas empresas ainda acham que não são para elas. Então, de forma geral, né? Por desconhecer, né? Por desconhecer, exatamente. A Lei do Bem é uma lei que já existe há 18 anos no Brasil. Ela foi promulgada em 2005, entrou em vigor em 2006, então já há bastante tempo. E ela, de forma geral, o governo federal fornece um incentivo fiscal para as empresas que investem em inovação. Né? Hoje, inovação, a gente fala muito dela, acho que a gente vai falar bastante também aqui sobre o que é inovação, que tipo de empresa que trabalha. Não é só TI, não é só o ESG, é muito amplo. E essa lei de incentivo ela ajuda bastante essas empresas. A empresa investir um projeto de inovação, ela pode ter um abatimento no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro líquido. A intenção parece boa, né? Se bem que quando vem coisa... Eu conheci um empresário, aliás, um grande empresário, e ele dizia assim, quando vem coisa do governo, cara, pode contar que vem aumento de imposto. Se não está na cara, está escondido em algum lugar. Por isso a gente precisa prestar bastante atenção. Mas o legal da Lei do Bem é exatamente, até o nome dela, né? Lei do Bem. Por que esse nome curioso, né? E principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que as leis sempre têm essa pegadinha, mas ela tem exatamente esse motivo. Ela não tem... diminuir a burocracia para as empresas para usar esse benefício. Existia nos anos 90 uma legislação semelhante no Brasil, que era o PDTI, PDTA, o Plano de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e do Agro, mas era muito burocrático. Nos anos 2000 a gente foi se inspirar em legislações internacionais. Por exemplo, na França existe uma lei semelhante à Lei do Bem há mais de 40 anos. Hoje existem... E funciona bem lá na França, é isso? Funciona. Hoje aqui no Brasil a gente tem cerca de 3.500 empresas utilizando, na França são mais de 24 mil. Então, realmente... E a diferença é grande, né? É grande. É grande e um país com o tamanho do Brasil, sim. A gente poderia ter muitas mais empresas utilizando. Aí volta aquilo que a gente falou sobre o desconhecimento do empresário. Né? O empresário, sempre que a gente fala desse tipo de legislação, fala, mas eu não sei, será que o governo, Receita Federal, como que isso vai me impactar? Qual que é a pegadinha? Qual que é a pegadinha, né? Aonde que a coisa fica sem graça aí? E aí foi que a gente começou a trabalhar, eu trabalho praticamente 18 anos com inovação, desde que saí da faculdade, engenharia elétrica, lá em Portugal ainda, né? Fui para lá bem jovem, voltei depois para o Brasil a convite de uma consultoria daqui, a gente trabalhando com inovação e levando para as empresas esse conhecimento, como usar esses incentivos fiscais, como fazer captação de outros tipos de recursos que existem para inovação, né? E desmistificar. Sobretudo, a gente vê isso muito aqui no Brasil, para as pequenas e médias empresas, que são empresas que
dependem muito de auxílios, que têm pouca estrutura, que não tem como nas grandes empresas, muitas vezes multinacionais que vão ter recursos vindo de fora, eles dependem muito de si próprios. E qualquer crise, e infelizmente no Brasil a gente tem várias, qualquer crise já desestabiliza eles ali. Então em que setores, basicamente, as empresas têm apostado em inovação? Isso é uma coisa legal. A gente tem trabalhado com todos os setores. Desde o agronegócio, que obviamente hoje está muito forte, mas também a área de tecnologia, de serviços, bens de consumo. Não tem uma única. Até porque hoje a inovação, se a gente pensar num sentido mais amplo, ela é necessária para todas as empresas. Uma empresa de serviços, ela precisa de inovar continuamente para continuar existindo. Né? Não faltam exemplos aí internacionais de empresas que deixaram de existir ou perderam relevância porque não inovaram ou não souberam entender qual que o caminho do setor dela estava indo, como a Netflix, que acabou com o Blockbuster, como a Kodak, que foi engolida pela foto digital, a Nokia com o iPhone, enfim, diversos exemplos. São Brasil, vários cases, né? E as empresas, elas precisam, né, de se reinventar continuamente, ou pelo menos entender como o mercado tá seguindo. Você acha que a empresa ela é muito conservadora e ela tende a se acomodar? Principalmente no Brasil, sim. É uma característica do empresário brasileiro essa acomodação, de falar, bom, minha empresa cresceu nos últimos 10, 15, 20, 30 anos dessa forma, eu não preciso de mudar, eu estou fazendo um trabalho bem feito. E de repente tem uma mudança, como nós tivemos aí com a pandemia, por exemplo, que obrigou as empresas a mudarem, e aí vem um impacto forte, né? A sua consultoria está distribuída em vários países, né? Ela atua em 5 países, é isso? 6 países. 6 países. No Brasil mais 5. Tá, Brasil mais 5. Dos países com os quais vocês trabalham diretamente, qual é o que está mais propenso à inovação, que investe mais, que acredita mais, que já tem uma consciência formada? Olha, eu posso falar principalmente da França, que é onde está a nossa matriz, né, que eu dei esse exemplo das 24 mil empresas que trabalham com inovação. É um mercado, obviamente, muito diferente, né? É uma economia local que fomenta bastante isso. Como eu falei, a lei de incentivo lá já tem cerca de 40 anos, aqui no Brasil a gente está completando 18, então atingimos a maioridade agora. Mas o empresário lá tem uma visão muito mais de realmente trabalhar com inovação. A gente também está presente na Romênia, que é um mercado que eu gosto sempre de dar como exemplo, que é um mercado que está fora, né, da mídia, da nossa... Aliás, é dificílimo. Depois da Copa de 70, com uma seleção de futebol boa que eles fizeram, eu acho que eu nunca mais ouvi falar da Romênia. Pois é. O que tem sido feito de bom por lá? A Romênia está se destacando muito na área da TI. Então, hoje ainda, fazendo parte da União Europeia, ainda é um país com mão de obra barata, e que está buscando se desenvolver, né? Teve ele durante muitos anos colada à União Soviética, com N problemas estruturais, mas tem se desenvolvido bastante nos últimos anos e principalmente apoiado sobre a inovação. Esse foi um dos motivos da GAC ter aberto um escritório lá, pelo desenvolvimento que está tendo. Vocês atendem empresas locais ou empresas multinacionais que estão explorando o mercado lá? Tanto locais quanto multinacionais. Mas lá eu diria que hoje 80% dos nossos clientes são empresas romenas que trabalham ali, que estão desenvolvendo tecnologia local, como também são as brasileiras. Aqui no Brasil também a gente tem a mesma pegada. A gente trabalha com muitas multinacionais, obviamente, mas o grande volume dos nossos clientes são as empresas nacionais. Porque a gente vê, eu falo sempre nas conversas que eu tenho, são poucos os povos no mundo que são tão inovadores quanto o brasileiro, que são tão criativos quanto o brasileiro. Isso é verdade, na prática é isso mesmo. Na prática a gente vê isso. O que falta no Brasil é a estruturação. O que falta para o brasileiro é o planejamento. A gente é bom, como eu brinco, no fazejamento. Agora, planejar, se estruturar, se organizar, a gente ainda tem um déficit em relação ao resto do mundo, ou muitos lugares do mundo, principalmente nesses países que estão despontando como inovação. E um problema é que o empresário no Brasil, por essa falta de planejamento, ele não vai captar essas oportunidades que existem no mercado, como financiamentos para inovação, incentivos fiscais, como a Lei do Bem. Você acha que falta muito ainda para o Brasil atingir um estágio
que seria desejável nesse aspecto? Infelizmente ainda falta um pouco. A gente ainda tem um caminho longo pela frente. Trabalhar na parte de educação, né? Um exemplo que eu dou muito nas aulas é sobre a Coreia do Sul, que era um país que há 40 anos atrás tinha um PIB muito semelhante ao brasileiro, um PIB per capita, e foi numa época que eles começaram a investir muito na educação. E hoje... A China já teve um PIB menor do que o do Brasil, exatamente. Acreditem se quiserem, né? A Índia está hoje despontando, né, um crescimento aceleradíssimo. O ano passado foi o país que mais cresceu no mundo, também focando muito em educação e, por consequência, em inovação. Você falou em vários setores aqui no Brasil, começou pelo agro e abriu outros. Tem algum setor que está se desenvolvendo mais rapidamente em termos de inovação? Tem, principalmente o agro, né, como a gente fala, hoje é a grande fortaleza do Brasil no mundo, né, principalmente durante a pandemia, foi um setor que se destacou demais, mas a área de tecnologia da informação, que é TI, também está se destacando muito. Até eu vi recentemente um estudo falando que as equipes de desenvolvimento no Brasil estão entre a top 3 do mundo, né, a qualidade dos nossos desenvolvedores. Então hoje a gente exporta muita tecnologia ou muito desenvolvedor para fora do país. O que a gente precisa, de novo, é ter empresas aqui conseguindo desenvolver a tecnologia aqui e não pegando o profissional e alocando ele hoje remotamente, né? Felizmente a pessoa já não precisa sair, mas como que a gente garante que esse desenvolvedor, esse pesquisador, esse profissional altamente capacitado, ele desenvolva tecnologia para empresas aqui no país, né? Que ele tenha recursos para ele desenvolver a sua própria empresa, através de uma startup, por exemplo, que hoje está muito forte de falar de startup, mas startup existe desde os anos 40, 50, né? Antes era a pequena empresa, a empresa de garagem. Sim. Então, hoje se fala muito de startup, mas é algo que o brasileiro sempre teve, esse empreendedor nato, né? De chegar lá no final de semana, ou no tempo que seria livre, ele começar a criar algo próprio. Então, a gente tem que fomentar cada vez mais isso. Mas, de novo, eu bato muito nessa tecla, na parte da estruturação. Isso é algo que, a gente vê muito nas empresas, né? Às vezes você trabalha nessa captação de recursos, mas, como você disse, na parte da gestão da inovação. A gente costuma dizer que a inovação, ela não é algo simplesmente esporádico, que acontece quando, tive uma ideia, eureka. Não, ela tem que ter um processo, para que ela aconteça de forma contínua. Continuado. Exatamente. Senão, ela acontece uma vez, a pessoa tem um grande sucesso, de repente aquilo morre quando o concorrente tem uma ideia semelhante ou consegue copiar aquela ideia. O brasileiro é bastante criativo, como você disse, mas ele é pouco disciplinado, não é isso? É pouco disciplinado. E aí você estende isso para o esporte e para outras atividades também, não é? Sim. No campo da engenharia acontece isso também? Acontece bastante. A gente tem visto algumas melhoras, né? A gente vê uma tentativa de evolução, principalmente quando as empresas elas pulam essa barreira entre eu vou fazer como eu sempre fiz, ou eu cresci sempre fazendo dessa né? forma, e ela começa a entender que ela precisa dar esse próximo passo. Ela chegou num bom patamar, mas como que ela dá o passo seguinte? Hoje o Brasil ele é não sei qual percentual, mas um percentual altíssimo de empresas são pequenas empresas ou médias empresas que optam muitas vezes por não dar o pulo porque o empresário não se sente preparado ou porque ele sabe que não tem uma estruturação interna para dar esse pulo. Então, quando ele decide que sim, vale a pena dar esse pulo ou vale a pena eu sair aqui do simples nacional para ir para o lucro presumido, depois para o lucro real, que isso traz algumas complexidades para a operação dele. Possivelmente ele vai perguntar quanto a mais imposto que eu vou pagar, não é isso? Essa é a preocupação. Porque você sabe que a mordida vem, né? E você tem não só a questão cultural do brasileiro, mas como do governo do Brasil, né? O nosso grande sócio, né? Nosso grande sócio, que parece que ele tem uma dificuldade enorme de se modernizar, né? Sim. Isso é uma das discussões que existe muito hoje em Brasília sobre o quanto que o governo federal, e aí eu estou falando uma política de Estado, não uma política de governo. Sim. Quanto que a inovação ela vai ser realmente estratégica para o país, como foi nesse país que a gente falou, na Coreia do Sul, na China, que independente do governo que estivesse ou do governante que estivesse no momento, isso teria uma continuidade. A lei do bem ela tem conseguido se manter aí
de uma forma relativamente estável nesses últimos 18 anos. Então tem apoiado muitas empresas, mas ainda falta alguma coisa, né? Agora, como você disse, tem esse projeto de lei, o PL 2838, que está em discussão em Brasília, que está na Câmara dos Deputados para votação. Também tem um outro no Senado Federal, que são projetos de lei que vão melhorar a lei do bem, que vão, o objetivo, pelo menos... São 2 projetos que eles vão convergir? Que vão convergir. Eles são muito semelhantes. De forma geral, os dois, as principais mudanças que eles trazem, bom, vamos falar aqui rapidamente sobre a lei do bem, né? Que eu falei, uma legislação federal. Fique tranquilo. Eu acho que é até importante a gente poder explorar um pouco mais esse assunto, aproveitando aí todo o seu conhecimento. E então, né, como eu falei, a lei do bem ela é uma lei de incentivos para as empresas que investem em inovação no Brasil. Tem um abatimento no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Que percentual que é? Começa em pelo menos 20,4% do investido. Tem todo um processo contábil, que é uma exclusão na base de cálculo, mas aqui acho que isso a gente deixa para os nossos contadores trabalharem. Sim. Né? Para o empresário, o importante é quanto que ele vai receber, né, de benefício no final do dia. Então, a cada R$1 milhão ou a cada R$100 mil, 20% disso ele deixa de pagar de imposto. Pode ir até 34%. Por que o governo concede esse benefício para as empresas? Como é nosso sócio, ele também está entrando no risco. Ele fala para as empresas, ok, se você investir em inovação sempre tem um risco atrelado, se não tem um risco, se eu não tenho uma incerteza, não é inovação. Eu estou simplesmente fazendo uma reprodução de algo que já existe. Ele fala, você faz esse investimento, eu vou compartilhar esse risco com você através de uma concessão de um incentivo fiscal. Mas o governo ele tem que chancelar esse investimento ou não necessariamente? Esse é uma das grandes vantagens da lei do bem, até o nome. A empresa ela faz o uso automático do benefício. Ela faz uma autodeclaração para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI, onde ela diz, esse ano eu desenvolvi esse projeto, eu gastei esse valor, portanto, eu tive esse abatimento de imposto de renda. Obviamente, o MCTI ele vai avaliar aquele projeto posteriormente e vai falar para a empresa, ok, você usou devidamente o benefício ou não, né? O que você colocou aqui não era inovação ou esse dispêndio, essa despesa não era elegível, segundo a legislação, que também não é uma legislação super complexa, é uma legislação relativamente simples, principalmente quando a gente fala de Brasil, né? Que a gente está acostumado a ter legislações altamente burocráticas. Essa é mais simples. E eu queria falar um pouco mais de Ministério de Ciência e Tecnologia para ver em que ponto que a gente está e para onde caminhamos. Mas vamos ter uma pequena pausa agora, a gente volta no segundo bloco. Até já. O portal Empresas e Negócios traz 45 mil oportunidades. E agora, 45.001. Tamo junto, Pode Mais. Siga-nos nas redes sociais. E voltamos ao segundo bloco com o CEO da GAC no Brasil. Nós falávamos a respeito de lei do bem, de incentivos. Vamos falar do Ministério da Ciência e Tecnologia, Rodrigo? O Ministério hoje hoje não, né? Já há muitos anos, é o catalisador, né, político de todas as políticas de inovação no Brasil. Então, ele que vai determinar os rumos que a gente vai seguir. E a gente tem seguido, eu digo sempre, né, independente de partido político, como eu falei agora há pouco, de política de Estado. A Lei do Bem, ela é hoje entendida como uma política de Estado, ela é discutida continuamente no Congresso Nacional, e o MCTI ele tem fortalecido isso, recentemente principalmente, para como levar essa inovação para as empresas. Né? Como que o país vai se beneficiar do desenvolvimento de inovação tecnológica. É isso que o Ministério está trazendo, e a gente está falando, por exemplo, de leis de incentivo fiscal, da alocação de recursos públicos em projetos de inovação, seja através do BNDES, seja através da FINEP, que são dois dos principais financiadores de inovação no país, mas também de outras frentes, como o CAPES, né, bolsas para estudos, programas internacionais de doutorados, etc, etc. Então o MCTI, esse último ano principalmente, né, teve uma fortalecida, sobretudo com o descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Durante 5 anos,
todos os recursos desse fundo eles foram contingenciados, ou seja, o governo não gastava esse valor e deixava lá para cobrir outras despesas públicas, para melhorar o resultado anual. Que é um grande desperdício, né? Nós falamos de cerca de 5 bilhões de reais por ano, e a previsão para agora, para 2024, é de 10 bilhões de reais. Ou seja, são 10 bilhões de reais que vão ser colocados no desenvolvimento de inovação no país. Então isso com certeza facilita muito a vida do empresário, do empreendedor, e também auxilia, né, isso alguns estudos estão demonstrando, até hoje pela manhã estávamos falando no Congresso Nacional, numa sessão aberta, do retorno de impostos que esses benefícios eles trazem. Então, todo real que o governo coloca em inovação no país, ele volta pelo menos 3,6 como imposto que aquilo vai gerar. Sem falar no aumento de emprego, sem falar na geração de tecnologia. Então, assim, é realmente uma frente que tem que ser muito trabalhada, que é a inovação. Está fortalecida. Mas o Ministério poderia ser mais agressivo, não poderia? Poderia ser mais agressivo. A gente vê que falta ainda muita comunicação. A própria lei do bem é muito pouco difundida. Existem, sim, fraquezas, existem processos internos, burocráticos ainda, de algumas análises, mas essa aqui é a vantagem dessa descentralização que ocorre, sobretudo com o FINEP e BNDES. São órgãos que têm autonomia. Eles recebem os recursos do FNDCT, por exemplo, e têm autonomia na definição da alocação dessas verbas, obviamente, de acordo com políticas públicas que são definidas, rotas tecnológicas, setores essenciais, por exemplo, biodiversidade, energias renováveis, saúde, segurança nacional, enfim, alguns temas que o governo define como prioritários para o país, mas também essas agências eles vão olhar para todo tipo de inovação que está acontecendo e o que o empresário está necessitando mais, como auxiliar essas empresas. A gente olhando o Brasil regionalmente, existe algum desbalanceamento? Uma região que está investindo muito, outra que está meio escanteada? Existe, a gente vê bastante essa difusão, até pela grandeza do país, né, que acaba tendo muitas desigualdades. Sim, claro. Então, quando a gente fala que no eixo sul, sudeste, obviamente, tem um volume maior de empresas, tem um volume maior de pessoas e acaba tendo também um volume maior de investimentos em inovação. Mas por osmose só ou por vocação? Principalmente por facilidade de acesso à informação. Então eu digo que assim, nos grandes centros é onde tem mais facilidade de, por exemplo, consultorias como a GAC. Né? Nós estamos aqui em São Paulo, também estamos em outras cidades do país, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza. E em cada região a gente sente um tipo de carência do empresário específica. Por exemplo, em Fortaleza, é essa falta de acesso, de contato diário com essa captação de recursos que existe. Apesar de existir o Banco do Nordeste, que trabalha muito bem na região, o empresário ainda está um pouco longe dessas pontas. Ele sabe que existe, já ouviu falar, mas não tem quem o auxilie. Quer dizer, mereceria um esforço maior aí na divulgação. Com certeza. Existem algumas políticas públicas que tentam levar esse recurso para algumas regiões, como, por exemplo, a gente tem na Amazônia, né, na Zona Franca de Manaus, muito forte, mas acaba gerando ali algo muito centrado em Manaus e não no resto da região norte. Fica grudado na Zona Franca. Exatamente. Tem também na lei de informática, que é uma lei de incentivos fiscais também para empresas que desenvolvem hardware e software embarcado, que eles têm que fazer investimentos em inovação nas regiões norte e nordeste do país. Então isso acaba gerando alguns polos, mas são questões muito pontuais, muito esporádicas, não é algo que flui, né, que permeia todo o ecossistema local. Então o trabalho, né, obviamente, do MCTI, mas também das consultorias, de institutos de pesquisa, de associações, é fazer essa divulgação cada vez mais forte e mais contínua com os empresários. E aí, podcasts aqui como o seu também ajuda muito nessa divulgação. Sim, eu espero. Para muitas pessoas e que vão ter acesso, vão pelo menos ouvir falar mais, claro. mais uma vez e vão, né, eventualmente buscar aqui mais informações sobre isso. Então vamos fazer uma coisa bastante didática, que para você que é professor é facílimo. Como é que funciona o Beabá? O empresário que quer acessar a lei do bem,
que ele acha que ele tem que investir em inovação, mas ele não sabe direito por onde começar, ele precisa criar um projeto, ou ele chama a sua consultoria, você desenvolve o projeto para ele, faz as devidas aprovações, corre atrás da grana, ajuda a monitorar, implementar. Como é que funciona o processo do início ao fim? Legal. Eu digo que o primeiro passo sempre é o empresário ele abrir a cabeça. Tá aberto a ouvir o que tem de novo e entender que a inovação acontece todos os dias em todas as empresas. Melhorias de processo já são independentemente do setor, né? Independentemente do setor e independentemente dele chamar aquilo como um projeto ou não. Porque a gente vê isso muito nas empresas. Eu não tenho um projeto, eu só simplesmente fiz aqui, contratei alguma coisa, implementei uma tecnologia nova. Então isso tem que ser entendido sim como uma inovação. A inovação no conceito da lei do bem, né, que a gente pode ter centenas de conceitos para inovação, e cada pessoa que estiver assistindo talvez vá ter um conceito próprio, mas para a lei do bem ela fala melhoria de produtos ou processos ou desenvolvimento de novos produtos ou processos. Ou seja, se eu melhorei um processo produtivo, um processo interno meu, aquilo pode ser uma inovação. Para a lei do bem, tecnológica, mas não necessariamente envolvendo tecnologia. Então esse é o primeiro passo, o empresário entender o que ele está fazendo na empresa dele que é diferente. Ele vai ter um ganho de qualidade, vai ter um ganho de produtividade, vai ter aumento de competitividade, ou ele vai aprender alguma coisa nova. Se ele tiver algum desses 4 pontos, eu diria com 95% de certeza que ele está fazendo uma inovação ali. E é fácil de você convencer o empresário a abrir a cabeça e pensar proativamente, ou ainda existem focos de resistência? Do tipo, isso daí deve ser mais um modismo, deixa para lá. O meu avô passou a empresa para o meu pai, que passou para mim, a gente só cresceu, meu avô comprou uma casa, meu pai tinha 5, eu já estou com uma vila inteira, é sinal que o nosso negócio funciona bem. É isso. Isso acontece bastante, e aí a gente, óbvio, se o empresário está disposto a conversar, se ele veio conversar com a gente, por exemplo, com a consultoria, já é um bom sinal. Já falou que alguma coisa ali o motivou a fazer isso. Essa motivação pode ser única e simplesmente financeira. Então, quero pagar menos impostos, que hoje é reclamação de 10 em cada 10 empresários no Brasil, a carga tributária alta. Então, a lei do bem já vai dar um auxílio nessa frente. Vai permitir que pague um pouco menos de impostos. Mas eu falo, bom, já que a gente está olhando para a carga tributária, que depende da inovação, vamos olhar para a inovação. Vamos ver como que a empresa está trabalhando com isso. Como que a gente pode trabalhar cada vez mais e mais com inovação aqui internamente? Né? Que tipo de investimento que você pode fazer? Porque, como eu disse, o incentivo fiscal é uma das ferramentas que a empresa pode usar. Ela pode usar a captação de recursos da FINEP, do BNDES, do Banco do Nordeste, da FAPESP, de dezenas de outras entidades que tem no Brasil. Então, eu tenho uma ideia, eu quero desenvolver um projeto que vai custar R$1 milhão, eu posso fazer esse investimento com dinheiro público. Isso é, com juros subsidiados. Se hoje a gente tem uma Selic a 11 e poucos %, eu consigo captar recursos a 3, 4, 6% ao ano. Extraordinário, né? Com 3 anos de carência para eu começar a pagar. Então eu não preciso no meu gerente do banco. Esse é um dos trabalhos da consultoria, né? Exato, é entender com o empresário o que ele quer fazer ou o que ele pode fazer de inovação na empresa. De novo, implementar uma tecnologia nova, agora inteligência artificial, chat GPTs, está muito na moda, e isso auxilia muito os empresários, né? Pode auxiliar em muitas frentes, mas não é a única coisa. A gente pode falar, uma empresa que a gente está trabalhando, eles foram fazer uma importação de uma máquina da China, viram que o preço para eles era proibitivo, eles resolveram desenvolver aqui no país essa máquina. Fizeram uma parceria com o Instituto de Pesquisa, a GAC está fazendo esse match, o Instituto de Pesquisa e a empresa. Interessante. Onde eles falam o que eles necessitam, não precisa ser uma máquina tão tecnologicamente evoluída como a da China, porque ela tinha outras funcionalidades que para eles não interessavam. Então eles vão fazer um desenvolvimento de uma tecnologia aqui no Brasil. Vai custar cerca de R$8 milhões esse desenvolvimento. Boa parte disso eles vão conseguir através de recurso público. Tanto uma parte financiada, com esse taxa de juros de 6, 7% ao ano,
e uma parte subsidiada, ou seja, um dinheiro a fundo perdido. Mas aí entra BNDES, FINEP, quer dizer, os que estão operantes, né? Isso, tem hoje uma agência que é a Embrapi, que é uma semelhante à Embrapa, né, que todo mundo já conhece, que trabalha há muitos anos e muito bem no Brasil, mas a Embrapi trabalha para o setor industrial. Então também fornece recurso a fundo perdido para as empresas fazerem desenvolvimentos internamente, mas aí com parcerias com institutos de pesquisa, né, que são as ICTs, Instituto Científico e Tecnológico. Então existem oportunidades. O nosso papel é sentar com o empresário, discutir com ele essas opções, entender qual que é o plano estratégico dele para a companhia. De novo, pode ser um plano estratégico estruturado, definido, montado, ou a ideia do dono, o que ele quer para os próximos 5 anos para a empresa, para os próximos 10 anos, ou para o filho do dono que vai assumir daqui a um tempo e como que ele vai querer levar essa empresa. A gente ajuda nessa estruturação. Pelo meu entendimento aqui da conversa, isso é aplicável também à pequena e média empresa, né? Sim, principalmente à pequena e média empresa. Nós temos hoje um cliente que ele tem um faturamento anual de 9 milhões de reais. E uma das estratégias dele foi fazer alteração durante esse ano de 2024 para o lucro real, né? Então ele estava no Simples Nacional e passou para o lucro real para poder fazer o uso da Lei do Bem. Porque o investimento dele de inovação é tão grande que ele vai poder zerar o imposto de renda que ele paga. Oh, que legal. Então entra com uma estratégia tributária no primeiro momento, e aí agora o dono está vendo, bom, como que a gente pode fazer cada vez mais... Que é o trabalho de vocês, como né? que eu passo essa faixa de faturamento de 8, 9 milhões que eles encerraram ano passado para 25, 30 em até 3 anos. Então tem investimentos que eles vão fazer grande em tecnologia. Altamente compensador acaba sendo, né? Exatamente. Vai pagar mais imposto eventualmente no futuro? Sim. Porém, teve um crescimento ali ainda maior da empresa dele. Foi bem alavancado, né? Agora, a Lei do Bem, qual é a expectativa de aprovação dela? Porque está tramitando no Congresso e quando bate lá, a gente não sabe quanto tempo dura, né? Você mesmo lembrou que são 18 anos já de... Isso. A Lei do Bem, ela está em vigor, né? Então, como eu falei, hoje tem cerca de 3.500, provavelmente agora para o ano de 23, que as empresas estão finalizando o material que é enviado ao MCTI, a gente vai atingir mais de 4 mil empresas. Mais de 4 mil. Mais de 4 mil, no Brasil todo. Mas acessando o modelo atual, né? Acessando o modelo atual. Essa mudança permitindo que hoje a empresa tem que ter lucro para poder usar o benefício fiscal. Lucro real. Ela tem que estar no lucro real e tem que pagar imposto. Ela tem que ter lucro e pagar imposto. Uma dos pleitos, né, para alteração é que a empresa ela não precisa obrigatoriamente ter lucro. Porque a empresa, quando ela vai investir em inovação, é onde ela faz grandes investimentos eventualmente. Por exemplo, essa empresa que eu falei que iria comprar a máquina da China, mas vai desenvolver localmente. O desembolso de recurso dela é muito grande. E isso automaticamente, muitas vezes, principalmente pequenas e médias empresas, vai impactar no resultado fiscal dela. Ela vai deixar de ter lucro. Fluxo negativo aí ela por vai ter prejuízo período, né? Durante o período, um prejuízo planejado, obviamente, administrado, mas faz parte. E nesse período ela não pode usar hoje a Lei do Bem. Então, um dos pleitos é para que haja essa alteração. E aí a gente espera que o número de Essas empresas... alterações, você acha que elas saem? A gente está na expectativa de que sim. A gente tem acompanhado bastante lá a discussão no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara. Tem avançado. O governo tem batido bastante na tecla de que é necessário entender qual que é a compensação, né, se isso vai gerar um crédito adicional, ou seja, uma redução de receita, como vai ser a compensação pela lei de responsabilidade fiscal. Então, hoje está essa grande discussão lá em Brasília, mas a gente espera, pelo menos a expectativa nossa, das pessoas que têm acompanhado, das empresas, é que até o meio do ano essa alteração ela ocorra. Isso é muito importante para o país. Como eu falei, hoje a gente tem cerca de 4 mil empresas usando a Lei do Bem, a expectativa é que o número dobre em 2024, 2025, se essa lei, ou quando essa lei for aprovada. No seu dia a dia operacional, fazer a pergunta para o engenheiro agora, você prefere desenvolver soluções locais ou você traz algum modelo? Esse daqui eu fiz lá em uma empresa lá em Nice, na França, e vou trazer para o Brasil porque eu acho que dá para aplicar. Eu falo, não, temos que desenvolver uma solução local porque
o país é diferente, a cultura é outra, o consumidor tem um outro nível de exigência. Sim. Como é que funciona na prática isso? O que a gente vê muito com as empresas, multinacionais sobretudo, mas também empresas que têm parcerias com empresas internacionais, é que o mercado brasileiro ele é muito específico. Então, seja quando falar em bens de consumo, o hábito de consumo no brasileiro, o que ele espera é diferente do europeu, do norte-americano, do asiático. E eu posso dar um exemplo aqui da própria GAC. Né? Nós, alguns anos atrás, começamos a desenvolver uma ferramenta tecnológica para a gestão dos nossos projetos e nós desenvolvemos aqui no Brasil. Isso inicialmente foi discutido com a nossa matriz, como que seria feito. Obviamente a matriz queria centralizar o desenvolvimento lá e depois fazer uma tropicalização, né? Ou seja, pegar o que foi feito lá e fazer uma adaptação para o mercado brasileiro. E nós vimos que não, que valia a pena fazer um desenvolvimento local, tanto para que aquela tecnologia ela já surgisse adaptada às nossas necessidades, mas principalmente pela competência que eu falei dos desenvolvedores no país. A área de tecnologia da informação no Brasil é muito forte. Nós temos aqui os melhores profissionais do mundo nessa área, então a gente brigou com a nossa matriz, falando, não, a gente precisa fazer desenvolvimento local. O desenvolvimento tem sido muito bom, tanto que a gente está a ponto de pegar boa parte do desenvolvimento global da GAC e trazer aqui para o Brasil pela essa força que nós temos aqui. Tem também a captação de recursos aqui, que tem hoje dando muitas oportunidades. Né, o governo federal fez uma divulgação ano passado, a liberação de 66 bilhões de reais para a inovação nos próximos 4 anos. Tem a Nova Indústria Brasil também, que está trazendo 300 bilhões de reais. Então a gente está num momento muito favorável para o desenvolvimento de tecnologia no país. Então essa foi uma das grandes discussões que a gente teve com a nossa matriz, e a gente trouxe boa parte do Brasil, mas também a gente vê muitas empresas no Brasil fazendo algo semelhante. Recentemente eu tive com uma empresa chinesa, que eles têm já atuação aqui no Brasil há um tempo, e o presidente dessa empresa aqui no Brasil queria discutir com a gente uma estratégia de como que ele poderia convencer a matriz dele na China a trazer uma parte da área de pesquisa e desenvolvimento para o Brasil. Então nós fizemos vários estudos com ele tanto de locais, de mão de obra, que aí sim, viabilidade econômica no início. Mas né? do ponto de vista da inovação, o que ele tem de recursos aqui, o que ele tem de tecnologia nacional que ele pode aproveitar, e isso está em discussão. Ele falou que já tem uma boa possibilidade de trazer uma parte desse P&D, obviamente. Bem legal, hein? Boa parte vai ficar na China, até porque a mão de obra lá, o desenvolvimento local, e eles também atendem vários outros países, mas aqui para o Brasil eles vão conseguir trazer uma parcela significativa até, pelas condições atuais aqui do país. Os mercados vizinhos, Rodrigo, como é que funciona? Por exemplo, Uruguai, Argentina, é a GAC Brasil que atende ou é atendido pela França? Como é que funciona operacionalmente isso daí? Nesse momento a gente está na expansão para mercados da América do Sul e América Latina. Ainda é algo muito tímido, feito aqui pelo Brasil. Então a gente hoje... porque a priori faz mais sentido o Brasil atender o Uruguai do que... Exato. Então, mas eu não sei como é que funciona a estrutura interna e o pensamento do... Isso. Não, o objetivo é que o Brasil seja um hub de desenvolvimento, né, de negócios, né, em toda a América. No primeiro momento a América Latina e depois, quem sabe no futuro ali a América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá. Mas hoje é o hub realmente de conexão, até por uma questão cultural, né? Obviamente que a língua não é a mesma, mas facilita bastante. O espanhol está mais próximo para a gente, bem que para o francês não é algo muito difícil, mas principalmente a questão cultural. Né? Para o europeu, a cultura latino-americana é bastante distante, o dia a dia das empresas, a complexidade, a cultura, então... essa proximidade, sim, da gente também faz com que a gente esteja liderando aqui essas frentes. Chile, Colômbia, Peru, são os países hoje na América do Sul que têm mais força na inovação, mas estão em México, Uruguai, vários outros aí. Excelente. O assunto é muito bom, é muito interessante e demanda outras entrevistas, né? Eu agradeço muito a sua presença aqui. Espero revê-lo em breve com novidades e inovações. Vai ser um prazer. Acho que a gente poderia ficar aqui falando o resto do dia. Tem muita coisa que a gente pode falar realmente. Sem dúvida. E com prazer, porque é um assunto gostoso, né? Pois é.
E acho que não só gostoso, mas é importante também para os empresários e empreendedores entenderem como que eles podem se estruturar cada vez melhor para fazer inovação, porque a inovação ela é fundamental. Eu digo que a inovação hoje já não é um luxo. A empresa não pode optar se faz ou não faz inovação. É necessidade, se quer né? se manter é o quando que ela relevante, faz, né? ela tem que saber quando que ela vai inovar. E se ela esperar muito, pode ser que perca o trem e aí ela não consiga. Então, começar a inovar já, recursos existem para isso e para que for necessário, obviamente, né, o nosso trabalho aqui da consultoria, exatamente da GAC, é trazer essa facilidade, essa facilitação para o empresário de como executar isso. Prazer estar aqui com você, adorei Rodrigo, o bate-papo. muito obrigado pela sua presença e guarda esse nome, Rodrigo Miranda. Em breve ele estará aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Obrigado a vocês também.